Gravando. Fala aí, galera do All Time Cast. Hoje estou sozinho, né? Como vocês podem perceber. Hoje será só um monólogo, só a minha pessoa falando. Muito por conta de eu estar em dívida com vocês do último programa, não ter colocado para capturar o áudio do microfone, cara. Saiu o programa inteiro mudo. Então eu peço desculpas, totalmente erro meu ali de não ter reparado. E o nosso querido Leozão, né? Onde é que está Leonardo Santana? O homem está lesionado, jogando o nosso querido esporte, basquetebol, esse esporte maravilhoso, mas que todo mundo acaba se machucando, né? Normal. E deixar o homem se tratar aí dessa lesão. Então hoje vai ser só um monólogozinho, coisa rápida também, não vou demorar muito como a gente demora normalmente nas lives, né? Tanto que é só o vídeo. Então, só os recadinhos, deixa o like, se inscreve, segue nas redes aí, nosso Twitter do All Time Cash, Instagram, TikTok, tudo aí na tela. E os nossos perfis pessoais, meu @paulo_30jr e o do Léo @smleo08. Então bora aí pro monólogozinho, coisa rápida, só dando uns pitaquinhos do que rolou aí. É claro que eu queria ter falado também, né, das coisas da semana passada, enfim. Mas, enfim, a gente já passou, a gente tem outros temas. Começando aí pelo nosso querido Ja Morant. Eu falei que eu ia cobrir, a gente ia cobrir no Twitter, né, no caso, o Twitter do All Time Cast tá aí na tela. A situação do caso dele com o menino lá que apontou a arma no rachão, um menino de 17 anos. Esse caso ainda não foi 100% solucionado, mas logo depois, naquela semana, eu acho que foi poucos dias até depois da gente ter gravado o episódio, ele apareceu num clube lá em Denver, depois do jogo contra o Denver Nuggets, e ele apontou uma arma na live, simplesmente. Estava gravando a live ali no Instagram, mostrando, vivendo a vida no clube, todo feliz. E apontou uma arma querendo pagar de boyzão, sabe? Mas de bad boy no caso, né? Mas ele é um boyzinho. Pegando a vida de Ja Morant, muitos perfis aí já fizeram o histórico de que ele sempre teve uma vida fácil, sempre teve bastante dinheiro, vida não passou aperto e querendo pagar dessas coisas. Enfim, óbvio que mostrar uma arma numa live no Instagram não ia gerar felicidade por parte do público, né? Principalmente dos caras da NBA, o Adam Silver que adora implicar com essas coisas. Óbvio que essa foi uma coisa bem grave comparada às coisas que ele costuma implicar. Então aí é óbvio, mais que certo, a NBA abriu investigação nesse caso do menino, e a própria polícia de Denver lá abriu uma investigação para ver se tinha como punir ele de certa forma por alguma coisa criminosa, mas apontaram que não tinham provas suficientes para poder culpar ele como criminoso, prender ele, enfim. Esse caso já foi fechado por falta de evidências. Mas o outro caso que está sendo investigado ainda pela NBA ainda está em aberto. Pelo menos eles não soltaram nada que tinham encerrado essas investigações. Então eu imagino que ainda esteja em aberto, né? Mas faz tempo que não sai nenhuma atualização do caso da criança. E a minha opinião dessa perspectiva é não só como vai influenciar a carreira do Ja Morant, que óbvio, ele ainda é muito novo, tem 22, 23 anos, se eu não me engano, mas ele é um franchise player. Ele criou uma cultura de uma franquia do Memphis que estava precisando de alguém assim, de um franchise player, e ele é totalmente responsável por toda essa cultura que ele criou. Então você tem uma certa responsabilidade muito grande com os fãs, com toda a torcida, com a própria NBA. Ele é uma estrela da liga, com os patrocinadores. Ele tinha acabado de lançar o tênis com a Nike, o Ja One, e ele vai lá e faz isso. Óbvio que não vai pegar bem na mídia, ninguém gosta de cara assim, e ele não precisa ficar fazendo isso pra querer demonstrar uma marra ou uma coisa de jogador assim mais malvadão. Não tem porquê. Eu achei totalmente desnecessário por parte dele. É óbvio que ele soltou a notinha lá pedindo desculpas, né? Mas que não fez mais que o mínimo.
Mas é um negócio que vai ficar manchado na carreira, óbvio. Ele pode se desenvolver e acabar deslanchando e acabar ninguém lembrando disso depois no futuro. Claro que pode, mas caso contrário, se as coisas começarem a ir piorando no decorrer, se ele for lembrado como jogador de grande potencial, mas ele tinha maus comportamentos e acabou não tendo atingindo o potencial que ele podia ter atingido. Como a gente vê em muitos outros casos, às vezes nos próprios outros esportes, você vê jogadores que sofrem muito por lesões, no caso do Ja Morant não acontece, mas por questão de mau comportamento, de crimes cometidos, você vê muito jogador que era muito talentoso e acaba não tendo o desenvolvimento certo da carreira por conta de próprias cagadas que eles mesmos fazem. Então, isso tem um lado perigoso. Eu acho que o Ja Morant tem tudo para não seguir esse caminho e realmente desenvolver uma mentalidade, uma maturidade ali. Inclusive o próprio Steven Adams, né, do elenco pivô do Memphis, já fez uma reunião com a equipe na outra semana alertando sobre comportamento deles quererem sair em balada toda hora e precisar focar mais na equipe. E a gente sabe como esse elenco de Memphis é bem jovem. Inclusive o próprio Adams é o jogador mais velho, né, com 29 anos. E teve essa reunião, enfim. Isso não deviam ser coisas que deviam estar acontecendo aí. Eles já deviam ter essa maturidade suficiente para discernir. Estamos no foco, dia de jogo, semana importante. Os playoffs estão logo aí. Faltam um mês para os playoffs, menos, né, na verdade. E o time não pode sofrer esses problemas. A gente não sabe como é que fica o vestiário. Aparentemente, depois do jogo que eu já vou comentar daqui a pouco, o Memphis vai conseguir lidar de certa forma bem sem o Ja Morant. A gente não sabe quanto tempo também ele vai ficar fora, porque o técnico falou que ia ser pelo menos 4 jogos, mas pode ser que seja mais, enfim. Não dá pra saber. E tem que ver como o Memphis vai conseguir lidar. Pelo que eles apresentaram ontem, não é nada tão preocupante de que talvez caia de playoff direto, enfim, eu acho que isso é muito difícil. Mas já fazendo esse gancho, fala aqui de Warriors e Grizzlies, o jogo de ontem à noite, com a vitória do Memphis Grizzlies em casa e revivendo os conflitos de Dillon Brooks contra Curry, Draymond Green, Thompson, esse cara que adora falar e gerou muito entretenimento essa semana com o depoimento dele, o Draymond Green respondendo no podcast, falando toda aquela coisa que a gente adora ver, as tretas. E ontem foi só um jogo que sem o Ja Morant perde um pouco, né, mas a gente teve um bom show aí de provocações. Pode ver essa foto aí última do Draymond Green com o Dillon Brooks, que foi engraçado. O Curry apontando pro Dillon Brooks nessa foto aqui do meio, que depois de fazer um N1, aqui uma bandeja. E foi um jogo que o Grizzlies totalmente dominou o time do Golden State, não conseguiu fazer absolutamente nada no primeiro quarto. Foi avassalador, o Grizzlies fazendo quase 50 pontos já no primeiro quarto. Não perderam a vantagem no momento do jogo. E, bom, foi uma boa performance. Eu não estava esperando, não tinha assistido os outros jogos do Grizzlies sem o Ja Morant. Eu vi que eles tinham perdido para o Lakers, se eu não me engano. Mas eu achei que eles conseguiram desenvolver muito bem o jogo sem o principal jogador. Rodaram bastante a bola, muita bola de 3. O Jaren Jackson Jr. dominando no garrafão. E defensivamente também, né? O favorito aí para jogador defensivo do ano. E o jogo no nível dessa rivalidade que vem crescendo, né? Compete com Suns e Dallas para a maior rivalidade da NBA atual. E isso é muito bom de ver, porque a gente estava passando por uma escassez dessas provocações, dessas coisas. Hoje a NBA ainda é muito mais... implica muito mais com esse tipo de rivalidade, com provocação, a falta técnica em tudo. Então é sempre bom a gente reviver esses momentos que tinham mais nos anos 90, anos 2000, que era mais liberado, entre aspas, né? E essa rivalidade dá muito gosto. Óbvio que o Memphis ainda tem que fazer alguma coisa para isso gerar uma rivalidade, né? Porque
porque é um time campeão contra um time que não foi campeão. Mas como o próprio Dillon Brooks falou, um jogo não vai significar tudo para essa rivalidade. O que importa a gente vai ser ir ver eles nos playoffs, vai ser o duelo nos playoffs que vai importar, porque é realmente a hora que você acaba com a temporada do outro, é ali que você decide quem avança, quem fica. Então é o momento mais importante. E no ano passado deu Golden State. Esse ano o Grizzlies vai querer a sua revanche com certeza, a ver se eles vão se enfrentar, né? Dependendo muito de chaveamento e essas coisas. E a situação do Warriors, cara, não tá legal. O time tinha embalado 5 vitórias seguidas sem o Stephen Curry, mas desde a volta do homem, perdeu pro Lakers, perdeu pro OKC, lá em OKC num jogo bizarro na segunda-feira, e perdeu ontem pro Memphis Grizzlies, 3 derrotas seguidas, as 3 fora de casa. Como a gente sabe que esse time passou dificuldades e está passando dificuldades fora de casa nessa temporada, uma coisa bem fora do normal, porque teoricamente não deveria ser um fator tão grande para um time tão experiente assim, mas estamos vivenciando isso. E óbvio que, gente, coloquei aqui 0-3 do Curry, mas ele não é o problema, tanto que no jogo contra o Thunder fez 40 pontos e o time mesmo assim perdeu. O sistema defensivo está muito falho, sem o Andrew Wiggins está fazendo uma falta absurda nesse elenco, porque a defesa está muito fragilizada. Ontem o Steve Kerr quis dar uma de Darvin Ham, que, como quem assistiu os programas ali no começo, quando o Lakers estava com o Pat Bev, e enfim, e o Russ jogando com aquela formação de 3 guards, né? Com o Russ, o Lonnie Walker, o Pat Bev, LeBron e AD. E ontem eu acabei meio que vendo isso por parte do Kerr, com Curry, Clay e DiVincenzo, que eu acho que ele começou com o DiVincenzo e não com o Jordan Poole, se eu não me engano. Ou ele começou com 4 guards, se bobear. Eu não lembro agora, mas eu acho que o time titular pode ter sido também Curry, Clay, DiVincenzo, Jordan Poole e o Draymond Green, enfim. Um lineup extremamente baixo que sofreu muito no começo do jogo. Logo depois ele já colocou o Kevin Looney tentando visar os rebotes e a defesa, mas acabou não dando muito certo. Já tinha a vantagem, já tinha se expirado. E esse time passa dificuldades defensivamente. Óbvio que esse para mim é o principal fator, né? Sem a volta, sem o Andrew Wiggins retornando aí por um tempo por problemas familiares, e o Gary Payton sem poder jogar ainda, né? Foi a principal troca do Golden State na deadline, e não tá podendo usar essa peça porque ele tá machucado, né? A gente não sabe até quando ele vai poder jogar, se ele volta pros playoffs, enfim. A gente tem que ver a situação do Gary Payton, que é uma carência urgente desse time e que sofre muito por tamanho, né? E já seguindo aqui, falar do Kingaço rapidamente. Segundo lugar para o Sacramento Kings. Eu e lá falamos no outro programa que a tendência do Kings, na nossa opinião, era decair. E não é o que está acontecendo. Tiveram uma boa vitória contra o New York Knicks ontem. Segundo lugar da Conferência Oeste, está com o mesmo recorde do Memphis, mas por critérios de desempate ali, eles assumem a segunda posição. E é extremamente interessante ver, porque a gente viu o Kings na lona aí por muito tempo, né, cara? A gente não vê eles pegando playoffs desde a época do Vlad Divac ali, coisa de anos 2000. Então, ver um time assim se reconstruindo, mesmo sendo muito criticado pela troca do Haliburton, a gente falou, inclusive, mal dessa troca, todo mundo falou quando ela foi feita, mas o Kings acabou acertando, trazendo Sabonis, uma boa contratação e uma boa dupla junto com o De'Aaron Fox. E, principalmente, na minha visão, um dos movimentos que foi mais criticados do Kings foi a vinda do Mike Brown. E isso eu não consegui entender na época que aconteceu, porque tanto criticavam trazer o Mike Brown como técnico, sendo que ele passou anos ali com o Warriors da dinastia, aprendendo o dia a dia com o Steve Kerr, que é um excelente técnico, já ganhou o técnico do ano. E, cara, ele estava no dia a dia de um time campeão, de um time experiente, de um time que sabia competir.
E óbvio que ele ia trazer todo esse espírito para esse Kings, que agora se tornou um time para brigar, um time que vai competir e que vai tentar ganhar jogos, vai pegar home court, provavelmente. E vai se criando aí uma cultura vencedora no Kings, muito por parte do Mike Brown, que provavelmente vai ganhar também o técnico do ano. É o meu favorito para ganhar técnico do ano. Então, realmente não entendi porque foi criticada essa escolha no começo da temporada. Sempre apoiei e eu sempre soube do trabalho excelente do Mike Brown lá em Golden State. Seguindo aqui rapidinho, Duran, cara, que lance bizarro. Muita gente falando assim, nossa, nunca vi isso acontecer, porque é realmente um negócio assim que você não acredita, parece até que é brincadeira, né? Basicamente, quem não viu aí o vídeo circulando aí nas redes, o Kevin Durant se lesionou com uma torção no tornozelo de grau 2, ou seja, consideravelmente grave, vai perder aí o restante da temporada e o comecinho do primeiro round aí dos playoffs. Por uma jogada bizarra, ele tava no aquecimento e foi ir pra uma bandeja ali, pra uma bandeja ou foi pra uma dunk, não lembro, mas ele deu a passada, foi dar os 2 passos e no segundo passo ele vira o pé assim e torce o tornozelo feinho. Foi bizarro, lance maluco. E inclusive que aconteceu logo em seguida com o Jonathan Kuminga, né? Pra quem acabou acompanhando também, o Kuminga aconteceu exatamente quase a mesma coisa. Ele foi dar um Eurostep ali, praticando antes do jogo, no treino. E virou o pé, torceu o tornozelo também e ficou de fora do jogo de ontem. Então bizarro acontecer isso logo 2 vezes. E inclusive com o nosso querido Leozão, né? Desejem boas recuperações por Leozão. Que zoou aí a perna, enfim. Torceu alguma coisa. Mas o Phoenix Suns não vai passar sufoco, tá? Isso é só querendo comentar um pouco em cima, porque eu achei bem engraçada essa situação, porque é um lance muito fora do comum, mas que acabou rendendo essa semana. E já chegando aqui pro final do monólogo, fazer coisinha bem rápida aqui. Palpite pro jogo de hoje, pros jogos, já tá tendo aqui. Como eu tô gravando já um pouquinho de noite, os jogos já estão começando. Então sigam-me, os pitaquinhos. Portland Trail Blazers e Philadelphia 76ers já está no primeiro quarto, 31-21 pro Portland, faltando 2 minutos e 46. Deixa eu ver quem tá jogando esse jogo aqui, cara, porque time titularzinho do Sixers e o Portland também, parece que não tá com nenhum desfalque, nenhum dos dois times. Então eu vou de Philadelphia aqui, eu vou pela lógica, por mais que tenha essa vantagem de 10. Ontem no jogo o Warriors buscou a vantagem de 20, então largas vantagens desse jogo corrido que tá hoje em dia são praticamente nada. Então eu vou com o time mais completo, eu vou com o Philadelphia ganhando hoje. Próximo aqui, Wizards e Atlanta Hawks, já tá 20-16 também no primeiro quarto, 20-16 pro Washington Wizards. E eu vou de Atlanta Hawks aqui se recuperando. Sei que a fase não é muito boa, tá? Eu coloquei na verdade, o Hawks como surpresa da temporada, surpresa positiva, mas vem decepcionando. O Trae Young não tá performando muito como esperado, o DeJounte Murray, a dupla começou quente, né? Mas vem decaindo, tá passando por altos e baixos. Mas eu confio nessa vitória do Hawks, acho que o Wizards não briga por muito, não sei se vai fazer muitos esforços para ganhar. Se o Hawks tratar, vai conseguir ganhar direitinho, mesmo sendo fora de casa aí, né? Complicado, mas eu vou de Hawks pra esse jogo. Próximo aqui um jogão, hein? Hoje tá no pré-jogo ainda, não começou, ou seja, os próximos jogos ainda não vão estar com placares, mas Cavs e Miami Heat, interessantíssimo aqui esse duelo no leste. E cara, complicadíssimo, mas eu acho que eu vou de Miami Heat pra esse jogo. Quando eles estão inspirados, é uma defesa muito forte, um time muito completo. Se o Jimmy Butler tá inspirado, o Ben Adebayo protegendo o garrafão, o Tyler Hero metendo arremesso, esse time é muito forte. Realmente passou por altos e baixos na temporada por conta de lesões e tudo mais. Mas é um time que tem muita qualidade e esse time, se classificar para os playoffs, eu acho que vai muito provavelmente.
vai ser uma casca bem dura aí pra passar e é um time que dá muito trabalho. Então eu vou ir de Miami Heat, mesmo com o Cavs mais alto na tabela, mais favorito. Eu vou confiar na defesa aí de Miami, inclusive o jogo é em Miami. Seguindo aqui, Minnesota e Brooklyn, o time mais feliz da NBA hoje em dia, o Brooklyn Nets, do Michael Bridges. Jogo lá em Minnesota, Timberwolves vem passando por umas instabilidades também, né? O elenco que tá sem o Cat ainda vai voltar, mas é um time muito instável. O jogo, se o Anthony Edwards não destrói, muitas vezes eles têm uma atuação bem baixa, e não são jogadores extremamente consistentes, né? Até o próprio Rudy Gobert é um bom defensor, mas no ataque não é o maior contribuidor. E se depende de Jalen McDaniels fazendo os arremessos, o Nas Reed tendo uma boa partida. Enfim, eu não sou tão fã desse time do Wolves. Óbvio que eu gosto muito do Edwards, mas é um time que não me passa toda a confiança. E esse Nets que tá indo meio que conseguiu, né, a maior virada da temporada. Então, tipo, eles são jogadores que estão ali só pra jogar. Então, eles não têm tanta pressão nas costas, jogadores que foram trocados. E eles estão jogando, desenvolvendo do jeito que a gente não esperava. Então, eu tô gostando bastante do ritmo desse Nets. E eu vou de Nets ganhando fora de casa aí dos Wolves hoje. Por último aqui, para encerrar o meu monólogozinho, Denver Nuggets e San Antonio Spurs. Por favor, né, gente? O San Antonio Spurs, com todo o respeito do mundo para essa franquia gigantesca, mas hoje eles são uns coitados. E o MVP vai passar o carro neles. Eu vou de Denver Nuggets ganhando hoje. Pode cravar aí essas apostinhas. E já encerrando aqui, rapaziada. Esse foi o monólogo. Eita, deu uma travada no meu BS aqui. Esse foi meu monólogo. 20 minutinhos aí pra vocês. Só pra não ficar sem nada. Daqui a pouco vai sair um Reels do Larry Bird que a gente já tá fazendo. Então fiquem ligados aí nas redes. Estão todas na tela. Nosso TikTok, Twitter e Instagram. Nosso e-mail também. E não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal para você assistir os vídeos e compartilhar nosso trabalho. Siga as redes sociais pessoais também, né? @paulo_30jr, como tá aí embaixo. E a do Léo, @smleo08. Valeu! Então, esse foi meu monólogo. Semana que vem a gente tem podcast normal, né? Em live, tudo normal. Essa semana que foi meio atípica, né? Por conta de fatores externos aí. Mas obrigado, galera, por ver esses vídeos. Perdoa por não ter gravado o áudio no outro podcast, enfim. Meu erro. Mas me redimi aqui com um monólogo para vocês sobre os temas dessa semana. Enfim. Fiquem bem e até a próxima, até quinta-feira.